o laboratório desse notebook Reader and Writer, que são os exercícios para completar. Então, a primeira coisa, a gente vai atachar aqui o cluster e vamos rodar esse Classroom Setup. Rodou o Classroom Setup, agora nós vamos passar para o laboratório. O laboratório nós vamos trabalhar com arquivos CSV contendo dados do produto. Então, nós vamos fazer 4 exercícios. Nós vamos ler o CSV inferindo o esquema. No 2, a gente vai fazer, vai definir o esquema usando struct type e vamos ler o mesmo arquivo. No 3, a gente vai definir o esquema usando a linguagem DDL numa string e fazer a mesma coisa. E depois, por último, nós vamos escrever usando o formato Delta. A primeira coisa é ler inferir o esquema. Ler com inferindo o esquema. Então, aqui está mostrando... Então, aqui nós vamos ter duas variáveis, né? Um é o caminho para o CSV e o outro é um dos arquivos CSV, porque, como a gente sabe, os arquivos no Spark são escritos por tarefas. Essas tarefas rodam em paralelo. E cada tarefa escreve num arquivo diferente, como não poderia deixar de ser, porque se eles escrevessem no mesmo arquivo, ia dar conflito de uma tarefa escrever por cima da outra, ou ia dar conflito de acesso entre as tarefas. Então, cada tarefa ele escreve num arquivo separado. Então, aqui nós temos 3 arquivos, né? Quatro arquivos. E um dos arquivos... Então, esse arquivo foi produzido por 4 tarefas diferentes, né? Então, nós temos... um dos arquivos tem essa parte 0, né? O outro tem parte 0001, outra é parte 0002 e outra parte 003. Então, esse não é o nome do arquivo, é o nome de um diretório. Os nomes dos arquivos são separados dentro do diretório, que seria o nome do arquivo. Se a gente trabalhasse com um processo só, no Spark, geralmente, o nome do caminho do arquivo não é o nome do arquivo individual, mas é o nome de um caminho, um diretório. Então, aqui nós temos duas variáveis, um é o caminho e o outro um arquivo individual. Então, ele está falando para você escrever os primeiros 10 linhas desse arquivo aqui na tela, e depois para criar um products.tf lendo todos os arquivos CSV, né? Nessa variável aqui do caminho products CSV path. E configurar
nessa leitura, configurar as opções para usar a primeira linha como cabeçalho, ou seja, os nomes dos campos, e inferir o esquema. Então, nós vamos dar aí um minuto para vocês pensarem como fazer isso e depois a gente faz junto. Então, primeira coisa, eu quero imprimir as primeiras linhas desse arquivo aqui, dessa parte zero. Então, aí nós vamos usar o dbutils, né? Que é um objeto aí, global. E o dbutils nós vamos usar o fs head, que é para imprimir as 10 primeiras linhas desse single products CSV path. Ah, tá, ele tem que... Ah, tá, ele... Deixa eu ver aqui. Vamos dar o display. Melhor aqui, ó. Vamos dar print. Pronto. Daí ele imprimiu as 3 linhas desse arquivo, que esse arquivo só tem 3 registros, então. O head, ele imprime as primeiras 10 linhas, mas se tiver menos do que 10 linhas, ele vai imprimir só as 3 primeiras. Então, a gente vê aqui que é um formato CSV mesmo, com cabeçalho, com o nome das colunas, e depois cada linha um registro. Vamos colocar mais uma célula aqui para a gente fazer a segunda parte, que é ler essa tabela. Então, nós vamos... A leitura é acessada através do Spark Session, que é essa variável Spark. Aí a gente acessa o read, acessa com esse atributo read. Aí nós vamos ler o CSV. Read CSV. Aí o nome do caminho. Aí aqui os parâmetros, né? Então header, true, e infer esquema
também. Então, é isso que eles querem. Então, nós vamos ler aqui e vamos colocar isso daqui numa variável chamada products f. Pronto. Ele deu. Como a execução no Spark é sempre uma execução preguiçosa, ele não trouxe dado nenhum aqui para os product TF, tá? Então, poderia ter, por exemplo, 1 milhão de linhas, essa tabela aqui, ele não ia trazer dados nenhum. Mas ele demorou 5 segundos. Por quê? Porque ele teve que ler toda a tabela para inferir o esquema. Então, aqui a gente vê dois jobs Spark, né? O primeiro job Spark é para ler o cabeçalho só, ou seja, descobrir os nomes das colunas. Então, é uma tarefa só. Então, aqui é sempre assim, o número de tarefas que foram concluídas com êxito, barra, e o número total de tarefas. Então, para ler o cabeçalho, ele fez uma tarefa só. Para ler o resto do arquivo, ele fez quatro tarefas. Por quê? Porque deve ter 4 arquivos. Na verdade, tem 4 arquivos de 3 registros cada um. Então, vai ter 4 partes esse arquivo. Vai ter parte 0, parte 1, parte 2 e parte 3. Ele vai ter uma tarefa para ler cada uma dessas partes. E essas tarefas são feitas todas em paralelo, por núcleos diferentes do processador. Só que ele não trouxe nenhum dado, porque a execução é preguiçosa. Ele não vai executar esse data frame até que eu dê um comando de ação para ele executar. Um dos comandos de ação é esse count aqui. Então, aqui no caso, sim, ele vai executar a ação de trazer esses registros para a memória para contar quantos registros tem e vai chegar à conclusão que são 12 registros, ou seja, 4 arquivos de 3 registros cada. Aqui a gente está verificando se a gente não fez nada de errado lá em cima. Se a gente tivesse errado alguma coisa aqui, ia dar erro aqui nessa célula. Então, aqui ele deu tudo certo. Então, não deu erro nenhum. Então, ele fez aqui o job. Para fazer a contagem, ele também usou 4 tarefas, porque é um para cada arquivo. E a segunda exercício aqui é para ler, agora fornecendo o esquema. Fornecendo o esquema usando o struct type. Então, vamos dar aí 1 minuto para vocês pensarem, e aí nós vamos fazer juntos.
Pronto. Então, vamos definir o esquema. Para definir o esquema no struct type, nós vamos ter que importar esses tipos de estrutura, né? Então, from PySpark igual types, import. Aí nós vamos importar o struct type, tem um campo tipo string, então é string type, e um campo do tipo double, que é o price, que é double type. Aí nós vamos definir esse esquema. Então, esquema e, torna-se, recebe. Nós vamos definir aqui um struct type. Aí esse struct type recebe uma lista de struct fields. Aí o struct field tem o nome do struct field, então é item ID, e depois o tipo do struct field, tipo string. Aí não pode esquecer desse abre e fecha parênteses aqui. Então, esse é o primeiro campo. Aí, o segundo campo vai ser a mesma coisa aqui, um outro struct field. Aliás, aqui está errado, né? Tem a linha no lugar errado. Tá? Aqui. Então, eu vou definir um outro struct field. Então, é a mesma sintaxe aqui. Só que agora vai ser name. E vai ser um string type. E aí, por último, vai ser um outro struct field que vai ser o price. Que vai ser do tipo double. Então, double type. Pronto. Eu defini o esquema. Aí nós vamos colocar o product df vai ser igual ao spark.read. Aí nós vamos ler ao spark.read. Aí nós vamos ter que definir o esquema. Então, esse método esquema aqui, nós vamos passar o esquema. Depois o método CSV. Agora nós vamos... Isso, o header continua tendo header, tá? Então, o header vai ser true. Mas a gente não precisa definir o infer esquema igual a...
a false. Por quê? Porque o inferno esquema, por default, já é false. Então, nós vamos executar. Aqui também ele não vai trazer dado nenhum, porque a execução do Spark é preguiçosa. CSV. Ah, tá. Tem o nome do arquivo aqui, né? Então é product CSV path. Tá? O primeiro campo é o nome do arquivo, nome do caminho, do diretório que está esse arquivo. Então, aí vocês veem que esse comando aqui fez muito mais rápido do que aquele de cima, né? Aquele de cima demorou 5,5 segundos. Esse daqui demorou menos de 1 segundo. Por quê? Porque eu defini o esquema aqui. E ele não fez job nenhum aqui, tá vendo? Aqui ele fez 2 jobs. Um para ler, aliás, aqui, né? Ele fez 2 jobs. Um para ler o cabeçalho e outro para inferir o esquema. Onde esse para inferir esquema, ele teve que ler todos os 4 arquivos inteirinho para inferir o esquema. Aqui, como eu já forneci o esquema, ele não fez job nenhum. Ele fez todo esse processo aqui dentro do driver. Então, agora nós vamos verificar se o que a gente fez está correto. Então, o User Defined Schema. Ah, tá. Ele chamou aqui de User Defined Schema. Então, eu vou colocar o mesmo nome aqui. Ou senão eu coloco aqui assim, né? Schema, field names, igual. Então, esse field names é um método do esquema que retorna os nomes dos campos. Tem que ser user ID e item ID, name and price. Deu certinho. Executou com sucesso. Aí eu importo aqui esse row, que é uma linha, um registro do data frame. Aí eu espero que o row, eu espero que a primeira linha seja essa daqui, porque a primeira linha do arquivo esse daqui, é Premium Queen Matrix. Né? Então, aqui está escrito isso. A primeira linha do arquivo tem que ser o Standard Queen Matrix. É outra linha aqui. Então, tem que ser esse Standard King Matrix e o preço tem que ser esse. Aí eu leio aqui, esse first é um método de ação. Então, aqui sim, ele vai executar esse DF2 aqui. Eu chamei de DF2. Tudo bem, eu coloco, eu tiro esse daqui, ó. Ele vai chamar o products DF. A primeira linha, o primeiro registro, vai trazer o primeiro registro do products DF e vai colocar nesse result one. Aí ele vai comparar se o esperado é igual ao resultado que obtive. Vamos ver aqui. Deu tudo certo. Então, o que eu fiz foi, eu não fiz nenhum erro aqui em cima. Agora, em vez de usar o esquema assim, com struct type, eu posso definir o esquema usando a linguagem DDL. Então, essa é a próxima exercício aí. Vamos dar 1 minuto para vocês pensarem, aí a gente faz junto.
Bom, a primeira coisa aqui que a gente não precisa mais importar o struct type, por causa que nós vamos escrever isso daqui no string. Tá? Então, esquema agora vai ser uma string. Vai ser uma string que tem os nomes dos campos aqui, né? Item ID, item preço e os tipos, né? Então, aqui é string, o name é um string, o price é um double. Pronto, aqui já defini o esquema. É muito mais fácil o DDL, né? Aí nós vamos fazer o mesmo comando praticamente aqui, né? É o mesmo comando aqui. Só que em vez de passar um struct type para o esquema, para esse método esquema, nós vamos passar uma string. Tá? O comando é exatamente o mesmo. Vamos executar aqui. Aqui também a gente vê que demorou praticamente o mesmo tempo, né? 0,8 segundos. E também não executou job nenhum, ou seja, ele nem chegou a ler o arquivo, tá? Porque a execução do Spark é preguiçosa, ele não vai ler o arquivo até que eu passe um comando de ação para ele. Tá? Então, ele fez tudo isso daqui sem ler o arquivo. Tá? Então, aqui nós vamos verificar o trabalho, se esse products.tf, o count é um comando de ação. Então, aqui sim, ele vai executar o comando e vai ver se retornou 12, se tem 12 registros. Então, aqui, como são 12 registros só, ele fez muito rápido esse comando, mas ele usou aqui, né, 4 tarefas para ler, tá ok? Um para cada arquivo. E agora, por fim, nós vamos escrever esse data frame numa tarefa, num delta, no formato delta, nesse caminho aqui que ele deu. Né? Então, é working year e delta products. Aqui também ele vai gerar 4 arquivos para fazer isso, porque ele mantém sempre o número de tarefas. Quando é um job em que o registro de saída só depende de um registro de entrada, ou seja, é de um para um, ou seja, o que a gente chama de transformação estreita, o número de tarefas de saída é sempre igual ao número de tarefas de entrada. Então, se eu tive 4 tarefas para entrar esse data frame, eu vou ter também 4 tarefas para sair esse data frame e 4 arquivos produzidos. Então, vamos dar um minuto aí para vocês pensarem, aí a gente vai fazer junto.
Então, vamos fazer aqui. Então, a primeira coisa é o products.df. Então, começa com products.df. A gente acessa o writer a partir do data frame. Então, a partir do products.df, a gente acessa o write. Aí a gente tem que dar o mode overwrite. Tem que dar primeiro o formato, porque o formato delta. Format delta. O mode overwrite, quer dizer, se o arquivo já existia, eu quero escrever por cima. E depois, por fim, o save. Aqui a gente não tem um método, porque se a gente fosse salvar, por exemplo, em CSV, ia ter um método CSV. Se a gente for salvar em formato Parquet, iria ter um método que chama Parquet. Como aqui nós vamos salvar no formato Delta, e esse Delta foi um formato que apareceu depois que o Spark foi desenvolvido, então não existe um método chamado Delta. Então, você especifica o formato aqui nesse método format. E aqui o método para salvar fica um método genérico save. Aí nós vamos salvar no product output path. Ele vai salvar 4 arquivos, porque eu tinha são 4 arquivos de entrada, tarefas de entrada. Ele vai usar 4 tarefas para salvar uma parte em cada arquivo. Uma tarefa vai usar um arquivo de saída. Então, nós vamos executar esse comando. O formato Delta, ele usa o formato Parquet, né? Mas ele tem um arquivo a mais, que é esse arquivo de log, onde ele faz ele faz o log daquilo que foi feito, qual a transformação que foi feito na tabela e quais os métodos que foram usados para salvar essa tabela. Ele grava tudo nesse log aqui. Para quê? Para que eu possa voltar atrás, se eu quiser, né? Então, ele mantém um versionamento de dados desse arquivo. Esse formato Delta faz isso. Então, eu posso até voltar para trás, por exemplo, numa versão anterior dessa tabela. Eu tenho todo o histórico de versionamento dessa tabela. Ele mantém esse histórico com esse formato Delta. Ele mantém esse histórico onde? Nesse arquivo delta log. Então, aqui para verificar o arquivo, para verificar o trabalho, ele vai ver se tem esse diretório chamado delta log, onde ele vai manter um log de todos de todo o histórico do arquivo, né? E vai verificar também se ele tem mais do que um arquivo Parquet lá nesse diretório. No caso, ele vai ter 4 arquivos Parquet, mas ele vai contar aqui o número de arquivos Parquet e vai verificar se esse número é maior do que 0. Né? E vai verificar se existe esse diretório delta log. Então, como nós fizemos tudo certo, não deve dar erro nenhum aqui. Ó. Aí, ele imprimiu aqui, ó. Verify number of data files, deu 4.
porque são 4 arquivos de saída. E aqui nós vamos limpar, então, a sala de aula agora que terminamos os exercícios, para ele eliminar aqueles arquivos de dados que estavam ocupando espaço aí.